Olá, essa é a correção da lista de exercícios de biologia número 10.3. A primeira questão, uma questão do Enem de 2004, e ela diz o seguinte: o que tem em comum Noel Rosa, Castro Alves, Franz Kafka, Álvares de Azevedo, José de Alencar e Frédéric Chopin? Todos eles morreram de tuberculose, doença que ao longo dos séculos fez mais de 100 milhões de vítimas, aparentemente controlada durante algumas décadas. A tuberculose voltou a matar. O principal obstáculo para seu controle é o aumento do número de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos usados para combatê-la. Esse aumento do número de linhagens resistentes se deve a: letra A, modificações no metabolismo das bactérias para neutralizar o efeito dos antibióticos e incorporá-los à sua nutrição. Nada a ver, né? Os antibióticos, as bactérias não vão usar os antibióticos para se alimentar, né? Letra B. Mutações selecionadas pelos antibióticos que eliminam as bactérias sensíveis a eles, mas permitem que as resistentes se multipliquem. Então, se vocês lembram da minha aula de seleção natural, eu expliquei exatamente sobre essa questão dos antibióticos, onde os antibióticos vão eliminar as bactérias que têm menos resistência e vão sobrar somente as bactérias mais resistentes, e essas bactérias vão se reproduzir cada vez mais. Então essa é a correta, letra B. Segunda questão do Enem de 2009. Os ratos peromíscuos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região da América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações de P. polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa. Então a gente tem aí o mapa, onde tem o local de cada tipo de rato, né, a partir da cor da sua pelagem. E o solo do local é semelhante, a cor do solo do local é semelhante à cor da pelagem desse rato. A gente vê os diferentes locais aí, diferentes tipos de solo, e os ratos com a mesma cor, a pelagem dos ratos com a mesma cor do solo. Então, o mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é, letra A, a alimentação, pois pigmentos da terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores? Não, porque a cor da pelagem é uma característica genética, então independente do alimento que eles comem ou não, a cor da pelagem vai continuar a mesma. Letra B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Então não tem um fluxo gênico entre as populações, porque cada população está em um local e assume a característica do solo daquele local. Então não tem fluxo entre uma população e outra. Letra C. A seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. É exatamente isso. Os indivíduos que têm uma característica diferente que antes era a minoria, né? Um indivíduo diferente que antes era a minoria. Como essa característica foi mais favorável à sobrevivência naquele ambiente, eles se reproduzem mais e acabam se tornando a maioria. Então, letra C é a correta. Número 3 do Enem de 2014. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes do senso comum.
A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo passam por letra A, modificação de características, letra B, incremento no tamanho corporal, letra C, complexificação dos seus sistemas, letra D, melhoria de processos e estruturas, letra E, especialização para uma determinada finalidade. Então, incremento no tamanho corporal não necessariamente acontece. Às vezes a espécie pode, ao longo do tempo, diminuir de tamanho. Complexificação dos seus sistemas. Acontece uma complexificação, mas não é a base do processo, né, que está em questão. Melhoria de processos e estruturas. Então, a gente não pode dizer que porque uma característica mudou, ela é melhor que a outra. Não quer dizer que ela é melhor, quer dizer que naquele local, naquele momento, ela é mais favorável ou não. É uma característica diferente, mas não quer dizer que uma é melhor que a outra. Especialização para uma determinada finalidade. Então, o conceito de seleção natural não tem essa inteligência, né, de que aquela coisa acontece para esse fim. A teoria da evolução não diz isso. Ela diz que os seres vão se modificando com o tempo determinado pelo ambiente, mas não quer dizer que isso é uma coisa inteligente, que a natureza sabe o que está fazendo, né, de acordo com a teoria de Darwin. Então, a letra A, modificação de características, é a opção mais correta aí. Número 4, uma questão da UFPR. A seleção natural é um dos principais fatores responsáveis pela evolução, juntamente com a mutação, a deriva genética e a migração genética. Para que a seleção natural ocorra em uma população, é imprescindível que haja diversidade da composição genética dos indivíduos da população, alteração do meio ambiente propiciando o favorecimento de alguns indivíduos da população. Letra C. Informações genéticas anômalas que produzam doenças como homozigose. Letra D. Disputa entre indivíduos com a morte dos menos aptos. Letra E. Mutação em taxa compatível com as exigências ambientais. Então, tudo isso, todas essas opções acontecem também. Mas a pergunta é uma coisa imprescindível que haja. Então é a letra A, diversidade da composição genética dos indivíduos. Porque se todos os indivíduos forem iguais geneticamente, então ou todos vão se reproduzir ou todos vão morrer porque eles são iguais, não tem nenhuma característica diferente. Tem que haver alguma modificação genética no decorrer do tempo, porque senão não tem mudança. Então é isso.